pessoal, eu sou a professora Solange Mouzinho e estou aqui para compartilhar com vocês uma prática pedagógica que desenvolvi agora no último mês de abril em referência ao Dia dos Povos Indígenas, em que fazemos memória no dia 19 de abril. Então, juntamente com outros colegas de outras disciplinas, no caso, língua portuguesa, desenvolvemos um trabalho em parceria, de forma interdisciplinar, para trabalhar o Abril Indígena, para fazer referência a essa data. Mas antes de explicar para vocês as estratégias que nós utilizamos para desenvolver esse tema com os estudantes, eu gostaria de falar um pouco da importância da Lei 11.645 de 2008. Essa lei, ela impôs a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena no ensino básico. Então, nós que somos professores e professoras do ensino básico, temos essa responsabilidade de trabalhar essa temática dentro dos conteúdos ao longo do ano letivo em todas as séries do ensino básico. E essa responsabilidade, ela não deve ser assumida somente pelo professor ou pela professora de história, ou de língua portuguesa, ou da professora ou professor de artes, mas de todos os professores de várias áreas do conhecimento, inclusive da área de ciências exatas e natureza. Então, todos nós, professores e professoras, temos que assumir essa responsabilidade e tratar sobre essa temática dentro dos nossos conteúdos. Então, como professora de história, eu sempre procuro, aliás, trabalhar com essa temática e especificamente nesse mês de abril, juntamente com os colegas da área de língua portuguesa, desenvolvemos esse trabalho de forma interdisciplinar. Então, nós intitulamos como Abril Indígena e trabalhamos aspectos da história, da literatura e da cultura indígena. E como foi que nós pensamos em desenvolver essa temática com os estudantes? Nesse momento, a nossa escola está passando por um processo de reforma, justamente para melhorar as condições estruturais, físicas da escola, para a gente poder atender melhor os nossos estudantes. Então, enquanto a nossa escola não fica pronta, nós estamos fazendo uso das aulas remotas, as salas virtuais. Então, eu, juntamente com os professores de língua portuguesa, a professora Raimunda e o professor Tiago, nos reunimos de forma remota e decidimos trabalhar alguns temas, fazer algumas palestras com temas que envolvessem a temática indígena e depois distribuir alguns temas entre as séries para fazer um dia de encerramento em que cada série deveria apresentar um trabalho. E aí, isso exigiria deles o quê? Que eles fossem buscar as fontes, pesquisar, incentivamos também eles serem bem criativos na hora de organizar o que foi pesquisado, de como apresentar. Para dar início à discussão desse tema com os estudantes e até mesmo para instigá-los a querer conhecer mais, saber mais sobre as populações indígenas, inclusive eles seriam orientados posteriormente para fazer pesquisas relacionadas ao tema, nós preparamos uma ação onde estávamos presentes, eu, o professor Tiago e a professora Raimunda, para tratar um pouco sobre a história dos primeiros habitantes e sobre a literatura indígena. Após essa aula inicial, os estudantes eles foram orientados a desenvolverem pesquisas com os temas dados pelos professores. Por exemplo, eu, professora Solange, que é a professora de História, fiquei sob a responsabilidade de orientar as turmas de primeiros anos. Então, essas turmas de primeiros anos ficaram responsáveis para pesquisar sobre os primeiros habitantes,
para tratar sobre os povos originários, os povos indígenas que estavam aqui antes da chegada da invasão europeia. O professor Tiago ficou responsável pelas turmas de segundos anos. Então, o professor Tiago passou o tema para eles pesquisarem sobre música produzida, elaborada pelos indígenas. E a professora Raimunda ficou responsável para orientar os estudantes dos terceiros anos. Então, os terceiros anos ficaram responsáveis por apresentar a literatura indígena. Então vamos lá, pessoal. Então, primeiramente eu gostaria de fazer um agradecimento, né, pela parceria, né, da professora e do professor de língua portuguesa, né? Nós estamos no nosso Abril Indígena, né, da nossa escola, e é muito importante nós tratarmos sobre esse tema, tendo em vista que nós temos uma lei, né, que nos orienta a fazer isso, que é a Lei 11.645 de 2008, né? Ano passado, né, nós trabalhamos bastante a Lei 10.639, né, que foi quando impôs a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, mas a Lei 11.645 alterou a Lei 10.639 e incluiu também a obrigatoriedade de nós trabalharmos a história e a cultura indígena, né? Os indígenas são os primeiros habitantes, né, aqui, né, do nosso país, e aí é importante nós também conhecermos a história, né, desses povos, porque eu sempre gosto de falar com os estudantes, né? Quando a gente estuda a história do Brasil e quando a gente estuda, né, esses povos específicos, nós estamos estudando também sobre a nossa identidade coletiva. E também nós sabemos que algo muito presente dentro da nossa sociedade é o racismo. E muitas vezes as pessoas associam o racismo, né, somente com a população negra, e não se limita somente, né, à população negra. Os indígenas também sofrem de racismo. Inclusive, ontem, né, eu acompanhei, né, um programa, né, na emissora da Globo, falando sobre as falas, né, dos povos originários. Então foi bem interessante. Eu espero que esteja depois disponível para a gente poder também trabalhar em sala e fazer algumas reflexões, né, de algumas constatações, né, que foram feitas lá, né? Então, muito obrigada, né, professora Raimunda e professor Tiago, né? E o pessoal, agradecer também a presença aqui do pessoal, né, bem cedinho aqui para participar dessa aula, tá? Então, pessoal, qual vai ser a minha fala, né, inicial? Eu preparei aqui alguns slides que vai dar um norte, né, pra gente. Vocês que estão no segundo ano, nós estamos estudando Brasil Colônia, e lembra quando eu estava explicando para vocês, né, a maneira como os portugueses, né, a estratégia montada por eles para poder explorar o Brasil. Quando eu iniciei esse conteúdo, eu perguntei a vocês, né, e aí, né, sempre aquela pergunta: o Brasil foi descoberto, né, lá em 1500, né, então fez toda essa problematização para explicar para vocês, para que vocês entendam que a nossa história, ela não começa em 1500, não começa no século XVI, né? Antes da chegada da invasão, né, dos portugueses aqui, que depois, posteriormente, seria chamado de Brasil, né, estavam aqui os povos indígenas, certo? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esses primeiros habitantes, certo? E aí eu preparei aqui uns slides para a gente poder nortear. E aí, pessoal, se por um acaso durante a minha fala surgir alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, vocês sintam-se também à vontade para dialogar, tá? Mas se bem que depois, no final, a gente pode também fazer, né, esse debate a partir da apresentação do professor Tiago, certo? Então, eu peço licença aqui, tá? Para poder compartilhar com vocês. E aí, seria possível o professor Tiago ou a professora Raimunda fazer os prints
A Raimunda vai fazer? Pronto. Então tá certo. Então, licença aqui, gente. Pronto. Eu vou colocar na exibição, né, pra ficar maior aí pra vocês, certo? Solange, uma dica. Se você colocar no modo leitura, a tela ela fica maior e você vê a barra de tarefas. Você tem como voltar mais rapidamente para a tela do Meet. É o modo de leitura? Porque quando a gente bota no modo apresentação, aí fica só a apresentação, né? Você tem que parar a apresentação para ir para o Meet. Pronto, tá. Mas no modo leitura não fica vendo a barra de tarefas lá embaixo. Sim. Tá. Pronto, aí fica mais fácil voltar para a tela do Meet, entendeu? Eu sempre apresento assim. Pronto, eu coloquei aqui no exibição modo leitura. Tá maiorzinho aí pra vocês? Tá, né? Pronto, então, pessoal, então o título, né, desse tema, dessa aula de hoje, né, dessa apresentação, é Os Habitantes de Pindorama, recontando a história indígena, né? Então traga aqui uma imagem, né, de crianças, de pessoas idosas e pessoas adultas, homens e mulheres, né, que são indígenas, né, que fazem parte, que são descendentes desses primeiros habitantes que aqui, né, estiveram em Pindorama. E aí, para começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, né? Eu falei assim, os habitantes de Pindorama. Vocês sabem onde é Pindorama? Alguém saberia? Quem arrisca aí? Pode usar o chat, pessoal. Quem é que arrisca aí dizer aonde fica Pindorama? Eric tá dizendo, não faço ideia. Não sabe, Eric não sabe. Algum outro estudante gostaria de arriscar aí, chutar pelo menos aonde fica Pindorama? Porque eu falei assim, oxe, a professora vai falar sobre Pindorama? E onde é isso? O que é isso? Bom, então acho que só a Eric aqui que foi aqui corajoso para participar aqui. Ele disse que não faz ideia, tá? Então, gente, Pindorama, tá? Aí, fiquem aí. Pindorama é a denominação dada ao nosso país pelos indígenas, certo? Era assim como os Tupi-Guarani, eles se referiam, tá, ao que a gente conhece hoje por Brasil. E o que significa Pindorama? Né? Em Tupi-Guarani significa terra, lugar, região das palmeiras, certo? Então eu trouxe até uma imagem, né? Aqui na faixa litorânea a gente percebe, né, que realmente existem muitas palmeiras. Então era, né, pelo fato, né, de existir muitas palmeiras, eles terminaram denominando, né, essa terra, né, o nosso país, como a gente chama hoje Brasil, como Pindorama, certo? E aí, os Tupi-Guarani, gente, eles foram os primeiros habitantes, né, foram os primeiros povos, né, daqui que os portugueses, quando chegaram aqui, tiveram contato, certo? A partir, né, da invasão, né, que é assim que a gente coloca, né, quando alguns livros didáticos ainda, né, se referem, né, à descoberta do Brasil. Então, quando se coloca a descoberta ou descobrimento do Brasil, passa a ideia de que essa terra ela era inabitada, que era vazia, certo? Mas a gente vai aprender, né, a partir de agora, que quando os europeus, né, os portugueses especificamente chegam aqui, né, toda a região, né, todo o nosso país, ele estava sendo habitado por esses povos, certo? E aí eu trago os números, certo, para vocês, certo? Então, de acordo com o IBGE, a população indígena do Brasil no século XVI, que foi o período, né, que foi o século em que os portugueses chegam aqui, certo? No caso, né, as embarcações, né, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chega ali na região, né, da Bahia em 1500, né? Então 1500, século XVI. Então, segundo as pesquisas, né, empreendidas pelo IBGE, eles dizem que
a estimativa do número de indígenas que existiam aqui, nesse período, passava de 2 milhões. E estavam distribuídos em todo o território. Então, mais 2.431 mil. Isso é uma estimativa, tá? Então, outras, eu estava pesquisando, alguns dizem que essa estimativa é entre 2 a 4 ou 5 milhões, né? Então, isso são os dados que eles conseguiram recolher, tá? Então, veja aí. Tem aí nessa tabela, certo? Os grupos indígenas, tá? E a localização. Por exemplo, no Acre, tá? Não tinha menos de 16 grupos, e aí formava 30 mil pessoas. No Amazonas, Tocantins, no Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Central, tá? E outros, né, que não conseguiram identificar a localização, certo? Mas aí tá aí para vocês, né, de norte a sul, certo? É o país, né, o território a Pindorama, né, assim como os tupis guaranis se referiam, né, ao nosso o território, estava ocupado, certo? Então tinha vários grupos, né, que viviam nessa região, certo? E aí todos esses grupos, pessoal, que viviam, conforme vocês podem observar aí, possuíam suas próprias tradições, tinham as suas crenças, seus jeitos de ver o mundo, a vida, a família, suas maneiras e costumes alimentares, as características de suas habitações, certo? Então, conforme eu vou voltar aqui para a tabela, essa população, os povos originários que aqui habitavam, era marcado pela diversidade, tá? Então, quando a gente fala povos originários, né, então a gente está falando um termo geral, mas existem, né, cada grupo, né, cada grupo étnico, ele tinha sua maneira de se organizar socialmente, né, politicamente, certo? Então, é marcado pela diversidade. Então, voltando lá em 1492, quando Cristóvão Colombo chega ali na região da América, né, Central, e aí eu já expliquei isso em aula para vocês, né? Cristóvão Colombo, ele, nesse período que ele estava vivenciando, estava buscando, né, um caminho para se chegar à Índia, tá? E aí lembra que eu falei para vocês que eles estavam buscando, né, o comércio das especiarias, e Colombo apresenta uma rota diferente, ao invés de passar ali e travegar por todo o continente africano, ir rumo ao oeste. E nesse trajeto, ele chega ali na América Central, certo? E aí, quando ele vê, né, um homem, ele diz o quê? Índio. Quando vê uma mulher, é índia. Porque na cabeça de Colombo, certo? Ele tinha chegado na Índia, né? Um índio. E hoje, né, a utilização desse termo hoje não, desde sempre, né? Ele foi um equívoco, né? Porque Colombo tinha chegado em um outro continente, né, com outros povos, e não na Índia, né? Lá na parte oriental, né? Então, por isso que não é correto, né, a gente utilizar o termo índio. O mais correto é o indígena, mas mais à frente, né, eu acredito que o professor Tiago vai explorar mais essas questões, né, da utilização do termo índio, indígena, mas só um papo inicial para vocês entenderem. E aí, quando ele falou índio, então a gente não está falando de um povo, né, só, a gente está falando de indígenas, são grupos que ocupam aqui, mas ela é marcada pela diversidade. É isso que vocês precisam, tá, entender, certo? Então, como eu coloquei aqui, então cada um tinha a sua tradição, as suas crenças. Claro que tinha algo em comum, que é pela ligação, gente. Os indígenas, eles têm, assim, uma ligação com a terra que é difícil a gente entender, né?
Porque assim, se a gente for estudar, né, a formação, né, do povo brasileiro, vamos aí lembrar, né, tem um grande estudioso que inclusive tem um livro que é Darcy Ribeiro, né, a formação do povo brasileiro foi formada o quê? Do indígena, o africano e o português, o europeu, né? Então fala, né, é a mistura dessas 3 raças. Mas como é que essas raças, né, elas vão se interligar, né? Então não é de forma harmoniosa. Aí tem uma série de violências, né, que estão, né, que acontece dentro dessas relações. E muitas vezes, quando a gente fala, né, que a gente é formado por esses 3 grupos étnicos, certo? Mas sendo que muitas vezes as pessoas querem sempre se identificar com o europeu, né? Tem gente que bate nos peitos com orgulho, meu tataravô era italiano, meu avô era português, minha família é não sei da onde. Então você não vê às vezes as pessoas com o mesmo orgulho dizer, eu tenho um parente que ele morava em Angola, eu tenho um parente que ele é indígena, né? Então, e mesmo às vezes as pessoas apresentam em suas características indígenas, características africanas muito fortes, mas não se vê. E aí, gente, isso é resultado do quê? Colonização. Se hoje olha só, a gente precisou de uma lei, né, para obrigar, né, para que esse ensino seja colocado no ensino básico. Por quê? Acredita-se que a partir da educação a gente possa levar conhecimento e esse racismos no plural, ele possa, né, ser eliminado, diminuir, certo? Então, quando a gente não se vê, e a gente não se vê, não é porque a gente não é. A gente não se vê porque o trabalho da colonização não foi somente extrair as riquezas daqui, mas também foi para acabar com a cultura e impor uma outra cultura, certo? E por isso, né, a mente, né, colonizada que nós temos, a gente sempre acha que o melhor é o de fora. A gente valoriza o que é de fora, né? Então é importante. Então por isso que eu comecei a aula dizendo, gente, eu sempre falo isso, gente, estudar a história do Brasil é muito importante porque faz parte da construção da nossa identidade. Nós temos a nossa identidade individual, mas também temos uma identidade coletiva, uma memória coletiva. Então, se a gente não conhece, essa nossa identidade está falha, certo? Então, se a gente não se vê, é porque o processo de colonização, tá na nossa mente também. E aí a gente precisa desconstruir isso para identificar e saber quem realmente nós somos. Então, por isso a importância, né, de nós estudarmos, né, esse tema para que a gente possa nos reconhecer, certo? Então, falei isso, gente, porque para falar a maneira como os indígenas veem, né, a vida, como eles veem, como, assim, o que eu acho muito bonito deles é essa relação deles com a natureza, tá? Há muitos anos, quando eu dava aula ainda para o ensino fundamental, meu Deus, lembrando, Raimunda, quando eu dava aula para o 6º ano, 7º ano, e aí eu fiz uma parceria com a professora de geografia e a gente levou os alunos do 7º ano para uma aldeia lá no Conde. Eu esqueci o nome da aldeia, mas é lá no Conde, certo? E lá a gente sentou lá ao redor do cacique, e aí ele falando na visão deles como foi a colonização, certo? E aí eu fiquei encantada. Eu sempre lembro assim, nem nas aulas com os doutores, pós-doutores da universidade eu nunca vi tanta sabedoria numa pessoa. E aí ele falando da relação dele com a terra. Aí ele falou assim, explicando para os alunos. Aí falou assim, pessoal, olha, nós vemos a terra é a nossa mãe.
Aí eles virou para os alunos e falou assim, chegou e disse assim: na sua mãe, você bate na sua mãe? Como é que você trata a sua mãe? Aí o menino falou: eu trato com carinho, com amor, tal. Então é a mesma coisa. Então a terra, ela tá ali para nos alimentar. Então a gente não vai explorar, maltratar, poluir a terra. Eu achei isso tão bonito até hoje. Eu sempre falo assim, quando eu me aposentar vou morar na aldeia. Mas enfim, é uma relação muito bonita. É como se eles e a terra fosse uma coisa só. E aí, eu preparando essa aula para vocês, eu queria trazer um mito indígena. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Porque eu sempre falo isso. Se eu perguntar aqui quem é Zeus, quem é deixa eu ver, outro, Poseidon, quem é Hera, quem é Hércules, a maioria aqui conhece e ainda sabe a história. Mas se eu perguntar quem é Tupã, quem é Jaci, né? Pouquíssimas ou ninguém vai saber responder. Olha só, a gente conhece um mito, não estou desfazendo dos mitos gregos, tá, pessoal? Não é isso. Eu gosto, acho bonitinho, inclusive li muito. Mas por que a gente tem essa preferência, a gente tem essa inclinação para saber quem é Zeus, para quem é Hércules, e não sabe quem é Tupã, não sabe quem é Jaci? Porque foi nos apresentado, né, os mitos gregos, né, e a mitologia, né, que faz parte da nossa história. Não, isso é coisa de selvagem, isso é coisa de pessoas incultas, não é civilizado, tá? Então aí, por isso a gente olha para, sabe os mitos gregos e não sabe o mito indígena, que faz parte da nossa memória, que faz parte da nossa história, né? A gente nega, a gente foi ensinado a negar. Então a gente tem que fazer uma resistência, tem que fazer um processo inverso. E aí eu queria mostrar para vocês. Aí eu pensei, porque a mitologia grega tem lá a criação, né, da caixa de Pandora, como começou, né, criar as pessoas e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, como é que deve ter, como é que é a explicação indígena sobre a criação do mundo? Gente, eu vi o videozinho, eu cheguei a me emocionei. É a coisa mais linda do mundo. Eu não vou dizer pra vocês, eu não trouxe pra vocês, porque requer um pouquinho mais de estudo, sabe? Porque mitos, até acontece também nos outros mitos gregos, que tem as versões que diferenciam de um e outro. Então, como eu vi um vídeo na internet, então eu precisava de um embasamento melhor para poder apresentar para vocês. Mas eu assisti um outro, vi umas pequenas diferenças nas explicações, mas aí eu tinha que me inteirar mais. Mas eu acredito que na essência é aquela forma, aquela explicação. E aí eu falei assim, poxa, é por isso que eles têm essa relação com a terra. Eles não veem a terra, por exemplo, uma árvore, um animal, como um ser diferente deles. É como se eles tivessem integrado. Aí a gente tem essa dificuldade porque a gente não teve essa criação, digamos assim, né? Mas é algo muito bonito. Eu achei, faz todo sentido, tá? Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês deem uma olhada. Mas depois eu me interessei, eu vou me pesquisar mais depois para apresentar nas minhas aulas, tá? É muito, muito lindo. E você começa a entender as crenças, a maneira como ele concebe o mundo. Então, quando é uma maneira de ver o mundo totalmente diferente, né, do homem branco, dos europeus. Então, realmente foi o quê? Um choque, tá? Então, o que que acontece? O europeu chega aqui, né, vê essa forma e vai dizer assim, não, isso é inculto, isso é incivilizado, são selvagens, né? Então, a gente vai fazer um favor, vamos catequizar, porque a forma como eles lidam, não tem religião, né? Isso é demônio, tá? E vão, né, fazer o quê? Não somente explorar a terra, ocupar, explorar a terra, mas também impor o quê? A cultura, né? Porque aí tá dentro de um contexto, né, europeu e né? Mas enfim, é isso que eu tava querendo, né, explicar para vocês, né, que
os grupos indígenas, ele é marcado pela diversidade e cada um tendo que as suas crenças, as suas próprias tradições, certo? E aí, vocês talvez estejam perguntando, professora, e como é que eles sabiam, né, que lá no século XVI, né, ele tinha mais de 2 milhões habitantes aqui? A partir, né, dos documentos, né? Que documentos são esses, né? Que eu trago aí no slide para vocês, né? Os dados sobre a vida desses nossos antepassados nos chegaram por meio de crônicas, escritos e registros de pessoas que aqui aportaram em busca de explorar riquezas. E aí, gente, eu trouxe aqui, eu tenho esse livro, que é Cronistas do Descobrimento. Eu li muito, eu estudei muito esse livro, e foi muito marcante, porque foi né, eu sou do tempo, Raimundo e professor Tiago, que eu fiz o vestibular e indicava os livros, né, de literatura para ler. Então, assim, o meu gosto, né, pela literatura também, eu li muito porque era uma exigência, né, da UFPB na época. Aí no último ano que eu fiz, que eu passei, tá, que eu fui aprovada, aí a gente fez, eu lembro até das aulas do professor explicando, né? A gente leu todinho, né, as crônicas e no finalzinho tinha umas questões e enfim. Então, ele tem esses cronistas, né, que eram essas pessoas que vinham e faziam os registros, certo? Né, das pessoas, para explorar o que tinha aqui também de riqueza. Então foi a partir desses documentos, né, que foi possível fazer esse levantamento, tanto que é uma estimativa, certo? Tá? Então a partir desses documentos, né, que o IBGE, né, conseguiu fazer esse levantamento, conforme eu mostrei na tabela anterior para vocês, tá? E aí, pessoal, por esses dados é possível identificar pelo menos 3 grandes troncos linguísticos, certo? Que seriam os primeiros habitantes, né? Que o português ele vai ter contato aqui. É o Tupi-Guarani, o G e o Nuaruaque, ou Arawak, certo? Então, por exemplo, o Tupi é o maior grupo, tá? Então, eles sendo constituído de 8 famílias linguísticas. E aí as várias tribos, aí, gente, eu coloquei tribos entre aspas, tá? Porque também não é um termo adequado. O correto é aldeias, porque tribos dá ideia a questão de selvagem, tá? Então, fui na tribo não sei o que lá. Não é correto, tá? Então, o correto é aldeia. Eu coloquei dessa forma porque o livro que eu utilizei para montar essa aula para vocês, tá? Foi esse aqui, Histórias do Brasil Afro-Indígena, certo? E aí a autora, a Jussara Rocha, é um livro de 2018, mas ela usou esse termo tribo, tá? Mas aí a gente precisa fazer a crítica, tá? Ela como é que se diz? O termo mais correto é aldeia, certo? E aí, gente, o Tupi, né, é diversificado, tá? É o maior grupo, tem 8 famílias linguísticas e essas várias tribos desse tronco falavam 26 línguas. Minha nossa, tá? E aí, olha, os povos tupis guaranis dominaram a costa brasileira de São Paulo ao Pará, olha, do sul, né, ao Pará. E aí, ó, eles cultivavam mandioca, milho, batata doce, cará, feijão, amendoim, jerimum, urucu, algodão, carauá, cuias e cabaças, pimentas, abacaxi, mamão, erva mate, guaraná, entre muitas outras plantas. Então, eles cultivavam muitos produtos, certo? E além disso, né, para manter também a sobrevivência, também eles coletavam e também pescavam, certo? E aí, como é que eles se organizavam, certo, gente? E aí, deixa eu só especificar para vocês. Na chegada, né, quando os portugueses chegam aqui, eles vão identificar esses 3 grupos, né? O Tupi-Guarani, o G e o Arawak, tá? Então, para a conversa da gente hoje, a gente vai falar sobre os Tupi-Guarani, certo?
Então, a gente vai entender um pouco como é que eles estavam organizados aqui, né, no período antes da chegada dos europeus, tá? E aí, como é que eles se organizavam, tá? Socialmente. Então, gente, entre os tupis não existia uma autoridade máxima como a gente conhece hoje. Por exemplo, qual é a autoridade máxima no contexto atual, né? É o presidente da República, é o maior cargo, né, que existe dentro do país, certo? Então, o que existia era um cacique. O cacique, também conhecido como Morubixaba, tá? Então, ele era a pessoa que lidera o grupo, né? Então, quando tem uma reunião, é ele que representa o grupo, certo? Mas não existe uma diferença social no sentido de ter um privilégio, né, nesse sentido, pelo fato dele ser um cacique, certo? No dia a dia normal, ele realizava suas tarefas de forma, né, comum, como qualquer outro que faz parte da aldeia. Tá? Então, o cacique, ele tem essa função. Eu trouxe até essa imagem, né? Claro, ela no contexto, né, mais atual, que aí vocês vejam aí um grupo, né, de indígenas e tem aí um senhor, né, no meio aí com o microfone falando, fazendo um papel de um cacique, de uma liderança, certo? Só que ele não é uma pessoa, vamos lá, mais especial, tem um tratamento diferenciado pelo fato de ser cacique. Tá? Então, no dia a dia, ele exerce um papel, né, normal como qualquer outra pessoa, certo? E aí, também, além do cacique, tem o pajé, certo? O pajé também ele é conhecido como xamã, tá? E aí, era uma figura, né, uma pessoa que é ligada à questão da religiosidade. Então, né, caso alguém estivesse passando por algum problema, né, de saúde, então ela se dirigia a quem? Dentro da aldeia, ao pajé, tá? Então, além do poder de cura, né, ele representava o elo entre os indígenas e o sobrenatural, ou seja, entre os homens e os espíritos, certo? Então, como tem hoje, né, vamos supor, nas igrejas, né, por exemplo, a igreja católica tem um padre, ele seria uma espécie de pajé, né? Aí representando aí a questão da figura, né, religiosa, a pessoa que tem esse elo, né, com o sobrenatural, tá? Então o pajé ele tinha essa função, tá? E os tupis guaranis, gente, acreditavam que seus mortos retornavam e se reencarnavam nas crianças nascidas na tribo. Tá? Então veja, né, que não é uma especificidade somente dos indígenas que acreditavam na reencarnação, né? A gente vê outros povos também, como por exemplo os egípcios, né, também acreditavam, né, na reencarnação, tá? Então os tupis guaranis também tinham essa crença, só que eles acreditavam que os mortos reencarnavam nas crianças nascidas na tribo, né? Já os egípcios, né, tinha o costume, né, de mumificação, porque acreditavam que a alma poderia retornar para esse corpo. Então, por isso a importância da preservação do corpo, para que depois o espírito pudesse retornar, tá? Aí, continuando, certo? Aí, gente, aqui é um assunto bem delicado que a gente precisa entender, porque existem muitas interpretações equivocadas, tá? Os tupis guaranis, eles também praticavam o ritual da antropofagia, isto é, alimentavam-se de carne humana. Eu botei até esse alimentavam-se de carne humana entre aspas, porque não era no sentido, tô com fome, vou ali comer um braço de uma pessoa. Não, eles não praticavam. O ritual da antropofagia é diferente do canibalismo, tá? Então isso... Deu, parece que um exemplo. Eu não sei se foi desse aí, mas o cara deu um exemplo de como é que funciona isso aí. Pronto, foi. Que eu trabalhei com você, estava estudando Brasil Colônia, e aí eu acho que foi quando eu estava falando sobre a questão dos indígenas, dos tamoios, eu comecei a falar um pouquinho. Foi. Então, só para relembrar vocês. Então, o ritual da antropofagia era o seguinte, então, vamos supor, ele entrava em conflito, né, com um outro grupo. E aí, né, na batalha, eles capturavam. Então, o guerreiro mais valente, né, eles capturavam. O que fazia? Aquela pessoa ia ser, né,
ficar presa, mas ia receber um tratamento VIP, tá? Muitas das vezes, né, ele dava alimentação, boa alimentação, né? Também cedia uma indígena, né, para ir lá, né, namorar a indígena, tá? E depois eles cozinhavam, tá? Matavam a pessoa e cozinhava e alimentavam. Mas qual era o sentido disso? E isso, gente, ele era qualquer pessoa? Não, era o guerreiro mais valente, porque eles acreditam que nesse ritual, ele consumindo, alimentando dessa carne, eles estariam também pegando essa valentia, essa coragem desse guerreiro. E outro, tá? O guerreiro que passava por isso deveria se sentir muito privilegiado e honrado em ter uma morte dessa, porque ele estava sendo considerado como um guerreiro. Eles iam pegar uma pessoa para fazer esse ritual, uma pessoa que fosse medrosa? Não, porque eles acreditavam que ia pegar esses atributos, tá certo? Inclusive eu tinha um professor na universidade que explicou isso pra gente, e ele comparava muito com a questão da Igreja Católica, que era quando o padre entrega a hóstia, tá? Que era tão parecido, né? Que onde o padre fala, este é o corpo e o sangue de Cristo. E você coloca, né? Aí, enfim, eu acho bem interessante. Eu achei interessante a forma como ele explicou, né? Ele fez essa reflexão. Então, os tupis guaranis, eles tinham esse ritual. E aí, quando os europeus, né, se depararam com essa cultura, eles morriam de medo e além de dizer, são selvagens, é isso, é aquilo, né? Então, mas não sabe, mas dentro da cultura também, se a gente for estudar outros povos, né, por exemplo, sacrificavam-se crianças, né, e por aí vai, tá? Então, mas isso gerou muitas interpretações equivocadas, dizendo que os indígenas praticavam canibalismo, que se alimentavam, né, de carne humana. Então, o sentido era outro, né? Era para pegar, né, as características que eles consideravam positiva, né, na pessoa que está passando, né, que foi capturada. Enquanto professora, eu me sinto muito orgulhosa, né, em poder apresentar para vocês esses trabalhos e principalmente vê-los discutindo sobre essa temática, sobre a temática indígena, que é muito importante nós conhecermos a nossa história. Preservação da identidade e da língua indígena, dos rituais sagrados e das ameaças aos direitos indígenas nos territórios. Cultura indígena. Djuena traz em suas letras a importância da preservação da cultura indígena, destacando a riqueza das tradições, línguas e rituais dos povos originários do Brasil, espiritualidade e conexão com a natureza. Muitas de suas músicas refletem sobre a espiritualidade indígena e a profunda conexão com a natureza. Boa tarde, me chamo Rafaela e vou falar da biografia de Djuena. Denise Araújo Pérez, mais conhecida por seu nome indígena, Djuena Ticuma. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo e fica também aí como uma indicação. Essa foi a estratégia que nós utilizamos na nossa escola para discutir essa temática, e aí eu gostaria de ressaltar que nós dedicamos, né, tratamos do Abril Indígena, mas isso não significa que nós devemos tratar esse tema somente no mês de abril. Não, o tema indígena, ele precisa estar inserido
ao longo do conteúdo, né, de todo o ano. Então a gente precisa sempre trabalhar essa temática e em todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, eu estou dando sequência a essa discussão porque nós estamos estudando agora a pré-história da Paraíba. Então nós estamos estudando sobre os primeiros habitantes, né, que viveram aqui na Paraíba. Então está sendo uma experiência muito boa e eu vejo por parte dos estudantes eles gostarem de estar estudando o tema porque é a história do estado deles, é a história do nosso estado, aliás, né, porque eu sou professora aqui do estado da Paraíba, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Agradeço muito aos professores que colaboraram, que trabalhou comigo, né, dentro desse projeto. Muito obrigada ao professor Tiago, à professora Raimunda, por fazer essa parceria, não só essa, que a gente já fez outras parcerias também. Eu agradeço também à gestão da escola, que sempre apoia esses trabalhos, e fica aí essa dica, essa estratégia que nós utilizamos, e fica a dica aí para algum professor ou professora que queira também se inspirar nessa prática e realizar na sua escola, né, em que trabalha. E você que não se inscreveu ainda no meu canal, convido vocês a se inscreverem, e quem já é inscrito, muito obrigada por sempre acompanhar, e não deixem de curtir e de deixar os seus comentários. Então, muito obrigada, gente!